GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 55, capítulo 3, Desvantagens. Quinta interação, lista de desvantagens, de deficiência física até depressão crônica. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais uma Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de desvantagens. Deficiência física, menos 10 a menos 30 pontos. Essa desvantagem assume que o personagem é um membro de uma raça que possui pernas. Se todos os membros da raça dele não tiverem pernas, você deve consultar a desvantagem sem pernas. O personagem tem algum grau de redução em sua mobilidade, como uma perna incapacitada. O personagem tem todas as pernas, mas algumas não funcionam direito. Para os humanos, isso significa ter uma perna ruim. O personagem sofre uma penalidade de menos 3 em todos os testes de habilidade que exigem o uso das pernas, o que inclui todas as perícias com armas de combate corpo a corpo e todas as perícias de combate desarmado. As perícias com armas de projétil não são prejudicadas. O deslocamento básico do personagem deve ser reduzido à metade da sua velocidade básica, arredondando para baixo, mas ele recebe todos os pontos por isso, menos 10 pontos. Pernas faltando. O personagem perdeu algumas, mas não todas as pernas. Para um ser humano, isso significa que ele só tem uma perna. Ele sofre uma penalidade de menos 6 em todos os testes de habilidade que exigem o uso das pernas, mas é capaz de ficar em pé e andar vagarosamente, usando muletas ou pernas de pau. Seu deslocamento básico é reduzido a 2, mas o personagem recebe todos os pontos por isso. Ele também ainda é capaz de chutar, mas juntando a penalidade de menos 2 para um chute, com a de menos 6 dessa desvantagem, ele chuta com um valor de DX menos 8. Sem as muletas ou pernas de pau, o personagem é incapaz de ficar de pé, andar ou chutar. Menos 20 pontos. Nenhuma perna. O personagem perdeu todas as pernas, independente de quantas tinha originalmente. Ele sofre uma penalidade de menos 3 em todos os testes de habilidade que exigem o uso das pernas e não consegue ficar de pé, chutar ou sequer andar. O deslocamento básico do personagem é reduzido a 0, mas ele recebe todos os pontos por isso. Menos 30 pontos. Paraplégico. O personagem possui todas as pernas, mas elas estão paralisadas. Os efeitos e o valor de pontos são idênticos ao caso anterior. Ao contrário de um personagem sem pernas, um paraplégico pode ser atingido nas pernas e sofre dano. Isso baseia no fato de que não é impossível que ele venha a recuperar a utilização de seus membros inferiores, menos 30 pontos. Auxílio tecnológico. Uma cadeira de rodas impulsionada por força dos braços do personagem ou uma plataforma com rodas tem um deslocamento terrestre de 1/4 do atributo ST do personagem, arredondado para baixo. Mas ele não é capaz de passar por portas estreitas, subir escadas ou calçadas com degraus, entrar na maioria dos veículos, etc. Se o personagem tiver acesso a próteses que cancelem essa desvantagem enquanto estiverem sendo utilizadas, aplica a limitação mitigador, que nós já vimos no passado, à deficiência física e a qualquer deslocamento básico reduzido. Se uma cirurgia ou peças de reposição avançada são capazes de recomprar a desvantagem completamente, então será necessário pagar pelos pontos de personagem recebidos pela deficiência física e pelo deslocamento básico reduzido. Dependência é uma desvantagem de custo variável. O personagem precisa ingerir uma determinada substância em intervalos regulares, uma droga ou poção mágica, trocar ou carregar um objeto, por exemplo um relicário sagrado ou um amuleto mágico, ou passar algum tempo em seu determinado ambiente, por exemplo seu caixão ou sua terra, planeta ou plano natal, para poder sobreviver. Se ele não conseguir fazer isso, começa a perder pontos de vida e acaba morrendo. O valor em pontos de desvantagem depende da raridade do item do qual o personagem depende. Rara não pode ser comprado, tem que ser encontrado ou fabricado, menos 30 pontos. Ocasional, muito caro ou difícil de encontrar, menos 20 pontos. Comum, caro e de certa forma difícil de encontrar, menos 10 pontos. Muito comum, disponível em quase qualquer lugar, menos 5 pontos. Acrescente menos 5 pontos a esses valores para itens que são ilegais na campanha. Aplique um multiplicador com base na frequência com a qual o personagem deve ter acesso ao item. Constante, o personagem deve descarregar e utilizar a substância todo o tempo, por exemplo, uma atmosfera tóxica, ele perde 1 ponto de vida por minuto sem ela, vezes 5 vezes o custo da desvantagem. De hora em hora, ele perde 1 ponto de vida por 10 minutos sem aplicação de uma dose horária, vezes 4 o custo da desvantagem. Diária, ele perde 1 ponto de vida por hora sem aplicação de uma dose diária, vezes 3 vezes o custo. Semanal, ele perde 1 ponto de vida a cada 6 horas sem aplicação de uma dose semanal, vezes 2. Mensal, ele perde 1 ponto de vida a cada dia sem aplicação de uma dose semanal, vezes 1. Trimestral, ele perde 1 ponto de vida a cada 3 dias sem aplicação de uma dose trimestral, vezes 1/3, ignore todas as frações. Anual, ele perde 1 ponto de vida a cada 2 semanas sem aplicação de uma dose anual, vezes 1/10, ignorando todas as frações. Se precisar tocar um objeto ou passar um tempo em um determinado ambiente, ele deve fazer isso por um período de tempo igual ao nível de dano causado pela ausência desse elemento. Por exemplo, para evitar a perda de 1 ponto de vida por hora devido à dependência de dormir em seu caixão uma vez por dia, é necessário gastar pelo menos 1 hora por dia dentro dele. Para evitar a perda de 1 ponto de vida a cada 2 semanas devido à dependência de visitar seu planeta natal todos os anos, é necessário ficar nesse lugar pelo menos 2 semanas por ano. Com a permissão do mestre, humanos comuns podem adquirir essa desvantagem para representar as características especiais de certas doenças crônicas. Nem toda exigência
urgência vital se qualifica como dependência. Utilize manutenção, que nós vamos ver no futuro, se precisar de cuidados especiais, e não de uma substância, objeto ou ambiente, para evitar a perda de HT. Utilize dieta restrita, que nós vamos ver no futuro, para necessidades especiais de alimentação que resultam em uma fome gradativa, em vez de uma perda de pontos de vida devido à privação de alimentações. Ampliações especiais. Envelhecimento. O personagem envelhece de forma não natural sem o objeto de sua dependência. Cada ponto de vida perdido, ele também envelhece 2 anos, mesmo que ele tenha idade imutável, mais 30% no custo da desvantagem. Dependentes. É uma desvantagem variável. O dependente é um NPC por quem o personagem é responsável, por exemplo, filhos, irmão mais novo, esposa. O personagem precisa cuidar de seus dependentes. Inimigos podem atingir o personagem através deles. Se os dados decidirem que o inimigo poderoso e um dependente devem aparecer na mesma aventura, o mestre pode criar uma aventura totalmente nova em torno desse acontecimento. Se o dependente for sequestrado ou colocado em perigo durante o jogo, o personagem deve partir em seu auxílio o mais rápido possível. Se o dependente estiver em apuros e ele não partir em seu auxílio imediatamente, o mestre pode negar pontos de bônus ao jogador por não atuar de acordo com o personagem. Além disso, o jogador nunca recebe qualquer ponto de personagem por uma aventura no qual o dependente ou o personagem foi morto ou gravemente ferido. 3 fatores definem o valor em pontos do dependente: sua capacidade, sua importância para o personagem e sua frequência de participação. Capacidade do dependente. Especifica o número de pontos utilizados na criação do dependente. Quanto mais pontos forem usados para criar o dependente, menos pontos vale para o personagem. Total de pontos é o total de pontos do dependente expresso como uma porcentagem dos pontos iniciais do personagem. Custo representa o valor básico em pontos do personagem da desvantagem. Total de pontos até 100%, menos 1 ponto. Total até menos 75%, menos 2 pontos. Até 50%, menos 5 pontos. Até 25%, menos 10 pontos. 0 pontos ou menos 15 pontos. A mesma pessoa pode ser tanto um dependente quanto um aliado. Só os custos e considere como uma única característica uma vantagem, se o custo total de pontos for positivo, ou uma desvantagem se for negativo. O jogador deve usar o mesmo total de pontos nos 2 casos, mas a frequência de participação pode ser diferente. O mestre deve fazer um teste separado para determinar a participação do dependente e do aliado. Se ele aparecer como um dependente, fará isso de forma a causar problema para o personagem. Por exemplo, será capturado. Se ele aparecer como um aliado, será muito prestativo e tomará conta de si mesmo. Se ele aparecer como ambos, será prestativo e importuno ao mesmo tempo. Por exemplo, o dependente pode usar suas habilidades para ajudar, mas também sairá por aí sem avisar. Será avistado pelo inimigo, ou então causará problemas equivalentes ao auxílio que oferece. Importância. Quanto mais importante o dependente for para o personagem, maior será o seu grau de dependência e, consequentemente, seu valor em pontos. Empregado ou conhecido. O personagem sente uma certa responsabilidade para essa pessoa, mas consegue pesar os riscos relativos a ela de uma maneira racional. Menos meio. Amigo. O personagem sempre deve tentar proteger essa pessoa e só se arriscará a causar algum dano a ela se alguma coisa muito importante, como a segurança de muitas outras pessoas, estiver em jogo. Vezes 1. Ser amado. O dependente é um parente ou um namorado. O personagem não pode colocar nada na frente da segurança dele. Vezes 2. Frequência de participação. Escolha uma frequência de participação conforme mostrado em frequência de participação, que nós já vimos. Ela deve se ajustar à história por trás do dependente. Se ele for filho, bebê, seria estranho que ele aparecesse raramente. Múltiplos dependentes. Um personagem não pode receber pontos por mais do que 2 dependentes. Entretanto, se estiver um grupo de dependentes, ele pode considerar todos como apenas 2 dependentes. Estabeleça o valor de um membro comum do grupo e então receba o dobro desse valor em pontos. Por exemplo, um combatente do crime que também é professor durante o dia pode ter como dependentes genéricos todos os alunos. Eles são jovens, menos 10 pontos, estão por perto com muita frequência, vezes 2, e contam como amigos, vezes 1, resultando em menos 20 pontos cada. Contudo, a limitação de 2 dependentes permite que ele receba menos 40 pontos, e se um dependente se ferir, sempre existirão outros. Dependente no jogo. Na medida em que o personagem ganha pontos, o mestre pode escalonar as habilidades do dependente, de modo a transformar seu total de pontos em um percentual fixo dos pontos do personagem. Dessa forma, o valor da desvantagem não é alterado. As crianças crescem, os adultos ganham dinheiro e todos aprendem novas habilidades. Os dependentes que passam tempo demais ao redor do personagem podem acabar se tornando aventureiros também. O jogador tem liberdade para sugerir melhorias em seus dependentes, mas cabe ao mestre a palavra final. Se o dependente morrer ou for ferido tão gravemente que o mestre decide tirá-lo da campanha, o jogador deve devolver os pontos de bônus que recebeu por ele. Existem 3 maneiras de fazer isso: recomprar os pontos usando os pontos de bônus conseguidos durante as aventuras, adotar uma nova desvantagem, por exemplo, depressão crônica, ou criar um novo dependente. Normalmente, novos dependentes são inadequados, mas um distúrbio mental causado pela perda pode apresentar uma boa solução. Por exemplo, desde que o polvo pegou M, você tem medo do oceano. Exemplos de dependentes. Para qualquer personagem, parentes mais velhos, professores, amigos, crianças, irmãos, irmãs, mais novos, namoradas, maridos ou esposas. Para combatentes do crime, jovens companheiros, repórteres ou pupilos. Para feiticeiros, aprendizes. Para capitães de nave, oceânicas ou espaciais, alferes ou camareiros. Para soldados, órfãos, novos recrutas. Para criminosos ou cientistas loucos, capangas incompetentes.
Depressão crônica é uma desvantagem de menos 15 pontos. O personagem perdeu a vontade de viver. Ele até cometeria suicídio, mas isso dá muito trabalho. Ele deve fazer um teste de autocontrole para realizar qualquer ação que não envolva obter ou consumir o mínimo possível para sua sobrevivência. Por exemplo, para ir ao cinema, ou uma entrevista de emprego ou namorar. Ou quando tiver que escolher entre 2 ou mais opções. No caso de um fracasso, ele se decide pelo curso de ação que exigir um menor esforço. O que normalmente significa ficar parado, sem fazer nada. Se o autocontrole do personagem for muito baixo, é quase impossível que ele queira fazer qualquer coisa por conta própria. A menos que alguém o arraste para fora de casa. Se alguém exigir que o personagem saia de casa ou faça alguma coisa, recorra a um teste de autocontrole. Mesmo no caso de um fracasso, o personagem adere ao plano, mas atua com total indiferença. É possível substituir essa desvantagem por outra de valor equivalente, que valorize mais a autoestima do personagem, mas o mestre só deve permitir essa evolução se o jogador interpretá-la de modo convincente. Ele pode inclusive exigir que o jogador interprete as 2 desvantagens por algum tempo, a nova com mais frequência e a depressão crônica sempre que o mestre decidir incluí-la no jogo, durante o período de transição. Também é possível adquirir essa desvantagem durante a aventura. Se o personagem violar uma desvantagem mental autoimposta ou perder um dependente, o mestre pode substituir essa outra desvantagem por depressão crônica. Então, terminamos aqui os episódios do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Nós já estamos publicando toda semana. E, junto com ela, estamos publicando também as regras do D&D, estamos publicando também as aventuras do Tarrasque na Bota, agora em episódios gravados no podcast e também na live que está acontecendo, mestrada pelo Rafael. Então, nós vamos ficar por aqui e na próxima semana nos encontramos aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.